dia, graça e paz a você aí que me assiste. Hoje, dia 28 de junho de 2020, quero convidá-lo e convidá-la a refletirmos no livro do profeta Abacuque. E peço que você mantenha o texto bíblico aberto, nós vamos nos dirigir a ele em alguns momentos da nossa reflexão aqui. Abacuque capítulo 1, verso 13. O profeta diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Muitas pessoas têm uma grande dificuldade em crer num Deus que governa, que se importa com este mundo. E a dificuldade dessas pessoas reside no fato das ambiguidades, das contradições, das maldades presentes nesse mundo. Alguém disse que o mundo é como uma locomotiva, cujo maquinista está no seu lugar, porém morto. Quando pensamos, dizem essas pessoas, num Deus vivo e num Deus pessoal, e contemplamos todas as misérias e problemas desse mundo, das duas uma: ou Deus é todo poderoso, mas não é bom, ou Deus é bom, mas não é todo poderoso. Essa é a encruzilhada a qual muitos têm chegado. Se Deus é bom, por que Ele permite o mal? Por que Ele não faz o mal cessar? Por essa razão Ele não pode ser todo poderoso. Mas se Ele é todo poderoso e não coloca fim no mal, então Ele não é bom. Então, diante da história humana, repleta de miséria, de desgraças, de sofrimentos, do choque, do conflito entre o bem e o mal, as pessoas indagam por que Deus permite, sendo poderoso e sendo amoroso, por que Ele permite a existência e a prosperidade do mal. Esse foi o grande dilema do profeta Abacuque. O grande questionamento dele. Na verdade, esse questionamento ele é muito antigo. O primeiro ataque de Satanás ao ser humano ali, a Adão e Eva, foi um ataque levando-os a duvidar da bondade de Deus. E esse é, sem dúvida alguma, um dos grandes temas do livro do profeta Abacuque. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que Ele não acaba de vez com o mal que existe, que prevalece, que cresce, que domina esse mundo? O livro do profeta Abacuque ele tem sido dividido pelos estudiosos em vários lamentos. Eles percebem aqui no livro o lamento, a dor, a angústia do profeta. E o primeiro lamento do profeta nós encontramos aí nos 4 primeiros versos, quando ele diz assim, sentença revelada ao profeta Abacuque: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Nessa época reinava em Israel Josias. Há 31 anos ele era o líder do povo de Deus. O Egito era uma nação em alta, a Assíria era um império em declínio e a Babilônia crescendo, em ascensão. Essas eram as potências da época: Assíria, Egito e Babilônia. E no meio de todos esses ali estava o rei de Israel, fraquinho, muito pequeno, perto desses grandes reis, desses grandes impérios, podemos assim dizer. E o faraó que controlava o Egito, um homem chamado de Neco, os flecheiros desse faraó
em combate com o exército de Israel, eles acabam matando o rei Josias, quando ele ainda tinha 39 anos de idade, no ano 609 a.C. E os filhos de Josias, que reinam no lugar dele, passam a ser controlados por esse faraó, e eles precisam pagar altíssimos impostos, pesadas taxas para o governante egípcio. Nessa época, a Bíblia nos mostra que Daniel ainda era um menino, estava entrando ali na adolescência. Ezequiel era um jovem, homens já formados, profetas já experientes eram Jeremias e Abacuque. E eles assistem o drama da destruição da sua pátria. Esse foi um período em que toda espécie de maldade acontecia diariamente no meio do povo de Deus. E ao observar tudo aquilo que acontece, Abacuque pergunta: será que Deus se esqueceu das suas promessas? Será que Deus se esqueceu das ameaças que ele fez às nações inimigas? Até quando o ímpio vai triunfar e o justo vai sofrer? E essas questões para Abacuque não são assim abstrações, não são meras questões filosóficas, não. Para Abacuque isso era realidade. Abacuque estava diante daquela situação, diante daquele quadro. Então ele pergunta ao Senhor: até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando gritar-te-ei violência e tu não me salvarás? Por que me fazes ver tanta opressão, tanta iniquidade? A destruição e a violência, elas estão o tempo todo diante de mim. Existe contenda, litígio, as leis são frouxas, a justiça nunca se manifesta, o perverso sempre se dá bem. Até quando, Senhor? Parece as suas e as minhas indagações. Elas são muito atuais. E aí a resposta de Deus é oferecida ao profeta do verso 5 ao verso 11 do capítulo 1. E essa resposta, ela pode ser resumida, esses versos podem ser resumidos da seguinte forma: olha, Deus dizendo: eu vou trazer juízo. Eu vou vir com julgamento sobre o meu povo desobediente. E não vai demorar, porque o inimigo já está chegando. No 4º ano de reinado de Jeoaquim, aconteceu um fato histórico de grandes proporções. Esse episódio ele é descrito por Jeremias, lá no capítulo 46 do seu livro. Uma batalha monumental, chamada de Batalha de Carquemes, uma das maiores batalhas da antiguidade. Nabucodonosor, ele vence, ele vai desbaratar o exército egípcio. E ao fugir de Nabucodonosor, o faraó Neco, ele passa pela Palestina. E Jeremias observa aquilo, ele vê aquela cena. E Jeremias então diz que faz o seguinte comentário: Faraó, o rei do Egito, abandonou a sua terra e ele se arrasta em fuga como uma serpente. Depois dessa batalha, esse novo império mundial, o babilônico, ele se apodera das terras e das riquezas que antes eram dos egípcios. E isso significava tomar conta da Palestina, ali da terra dos judeus. De forma que as palavras de Abacuque, elas se cumprem literalmente. O povo desobediente é castigado, é aprisionado, é levado cativo pelos caldeus. E aí nós nos deparamos com a situação de Abacuque. Ele, aborrecido, chateado por tudo que estava acontecendo com Israel, e a resposta de Deus deixa o profeta ainda mais confuso, ainda mais preocupado. Ele não consegue entender o porquê de Deus proceder dessa forma. E aí nós nos deparamos com o segundo lamento do profeta, no verso 12 e 13. Ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo,
Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Que coisa! Abacuque está dizendo o seguinte: eu não estou entendendo nada. Eu estava reclamando da injustiça e da corrupção em Judá, e o Senhor envia os babilônicos, esse povo que é muito pior do que Judá. Como que Deus pode enviar um povo tão ímpio, tão maligno, para castigar o próprio povo? Como que Deus pode utilizar um ímpio para disciplinar o seu próprio filho? E Abacuque aqui parece que tenta ensinar teologia para Deus, porque ele vira para Deus e diz: o Senhor não pode se comportar assim. Na minha teologia sistemática, não é assim que Deus se comporta. Onde já se viu uma nação ímpia, violenta, idólatra, punir o povo de Deus? Não faz sentido. Na mente do profeta, se os judeus fossem conquistados por uma nação ímpia, isso seria a derrota do próprio Deus. Se os israelitas fossem feitos escravos, isso seria sinal de que os deuses pagãos dominaram e venceram o Deus de Israel. Então, quando Abacuque ele observa ali a destruição da sua pátria, ele, de forma perplexa, ele tenta conciliar a sua fé num Deus bondoso com a realidade cruel da invasão daqueles inimigos à terra da promessa. De forma que o triunfo do mal levou Abacuque a um profundo pessimismo. Olha o que ele diz aí nos versos 14 e 15 do capítulo 1. Ele diz: porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Existe nesse segundo lamento do profeta uma tensão muito grande. A fé dele é colocada à prova. Como que um Deus de amor permite tamanha injustiça, tamanha violência? Olha que interessante o que Abacuque resolve fazer. Capítulo 2, verso 1, ele diz: colocar-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. A atitude de Abacuque é de quem diz: eu quero ver se Deus realmente vai fazer uma coisa dessas. O profeta fez uma queixa, fez uma pergunta, e a resposta divina deixou a situação ainda mais complicada. Então ele vira para Deus e diz: eu não saio daqui enquanto não ouvir uma boa explicação do Senhor. Olha a resposta que Deus dá a Abacuque no seu segundo lamento, verso 2 do capítulo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Nesse momento em que as dúvidas invadem a alma, pervertem o raciocínio, neste momento em que o homem piedoso é tentado a abandonar a sua fé em Deus, surge a resposta divina. E Deus diz: olha, o justo vive no mundo,
repleto de injustiça, repleto de maldade. Esse justo, ele precisa viver nesse mundo pela fé. Unicamente por fé. Essa palavra, ela é tão importante que Deus diz que ela deveria ser escrita em pedra. E escrita em letras tão legíveis que quem passasse correndo por ali fosse capaz de ler. Coloca na pedra e coloca de forma tão legível que aquele que passar rápido ali seja capaz de ler. Isso é extraordinário. Aqui nós encontramos um dos mais importantes ensinamentos bíblicos. O fato de que nós devemos deixar a palavra de Deus ao alcance dos olhos das pessoas que convivem com a gente. Outra verdade que esse texto aqui nos mostra é o fato de que nenhum político oferece a perfeita justiça. Não se iluda. Não se iluda. Com a queda, a humanidade corrompeu-se de forma que o melhor esforço do melhor dos homens está manchado de injustiça. Portanto, a resposta de Deus a Abacuque, que vai ser a tese de Paulo lá em Romanos, quando ele diz: o justo viverá pela fé. A resposta de Deus é: não tem jeito. Não tem jeito. Muitas coisas nós simplesmente não iremos entender. E precisaremos aprender a conviver com elas. Deus diz para Abacuque: olha, filho, nesse mundo cheio de injustiças, corrompido pela maldade humana, você vai presenciar a injustiça, você vai conviver com a violência, você vai presenciar a maldade, você vai se deparar com muitas ironias na vida, com a prosperidade dos maus. O que você faz? Você vive por fé. O justo viverá pela fé. É a resposta de Deus ao profeta angustiado diante dos dilemas e sofrimentos da vida. E aí nós entramos no capítulo 3, que relata o cântico que foi composto por Abacuque. Um cântico que fala do triunfo da fé. E Abacuque pede que Deus avive novamente a sua obra, que Deus traga a salvação, que Deus novamente venha em defesa do seu povo, que a ira divina não seja maior que a sua graça. É muito interessante perceber o contexto no qual Abacuque compõe esse hino. Esse cântico ele é entoado antes dos babilônicos chegarem. Antes do juízo, o profeta está celebrando a libertação. É o que ele diz no verso 17 e 18, tão conhecido: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Naquele contexto agrícola e pastoril no qual Abacuque vivia, o que ele diz aqui é algo terrível. Isso aqui seria uma tragédia das grandes. Quando lemos essa expressão ainda, achamos que isso era uma possibilidade remota. Para Abacuque era uma certeza. Deus tinha dito para ele: eu vou enviar os caldeus. E quando os caldeus chegassem, a figueira deixaria de florescer. Quando os caldeus chegassem, os campos não teriam mantimento. As ovelhas seriam arrebatadas do aprisco. Quando a disciplina do Senhor chegasse através dos caldeus para o povo de Israel, tudo aquilo que ele descreveu certamente aconteceria. Então o que Abacuque está dizendo aqui é o seguinte: olha, eu estou pronto para perder tudo.
menos a minha fé, menos a fé no Deus da minha salvação. Ainda que eu perca tudo, se eu tiver o Senhor, eu serei capaz de me alegrar. Convenhamos que isso é para pouca gente. Eu quero caminhar para o fim, tirando aqui algumas conclusões, algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, a resposta de Deus, ela pode chegar, e normalmente ela chega a mim e a você, no meio da dor, por meio da crise. Aliás, Deus ele fala muito mais pela instrumentalidade do sofrimento do que por qualquer outro instrumento. C.S. Lewis dizia que quando Deus quer falar com a gente, ele sussurra em nossos ouvidos. Mas quando ele quer ser ouvido, ele envia uma grande tribulação, que será como uma buzina, que a gente não tem como ignorar. Segundo, Deus não se importa. Deus não se importa com os nossos questionamentos. Quando você olha para o que Abacuque diz, você vê que Abacuque é muito ousado, quase que atrevido no seu questionamento com Deus. Ele diz: até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Deus não se incomoda com questionamento sincero. Pelo contrário, parece que Deus abre espaço para que pessoas sinceras façam esse tipo de questionamento. Existem vários textos nas Escrituras que ficam no ar, que não existe resposta. Parece que é um teste para a nossa fé. Parece ser uma prova para perceber quem realmente está buscando a Deus com sinceridade. Abacuque faz uma série de questionamentos e Deus em nenhum momento o repreende. O problema não é o questionamento. O problema não é o pedido por coerência. O problema é quando existe da nossa parte descaso e desinteresse com as coisas de Deus. Portanto, quando alguém questionar o que cremos, não devemos ficar irritados. Quando alguém coloca em dúvida as nossas doutrinas, nós devemos com tranquilidade expor aquilo que pensamos. Se Deus não se ofendeu, por que nós iríamos ficar ofendidos com questionamentos? Por fim, nós aprendemos aqui que conflitos sempre existirão. Aprenda a conviver com isso. As forças do mal nunca deixarão de atuar nesse mundo. Em nenhum lugar, em nenhuma época, em nenhum país. Por isso é preciso lembrar e viver a partir disso. Lembrar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Mesmo na desigualdade, mesmo na injustiça, Deus é soberano, Deus reina. Se conflitos sempre existirão, nós precisamos desenvolver a nossa fé para aqueles momentos em que ela será necessária. A sua fé, ela é provada nos momentos em que ela for colocada à prova. Quando está tudo bem, quando tudo caminha tranquilamente, é muito fácil a gente cantar: Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter. Mas é na hora do luto, na hora da falta, na hora da escassez, na hora da enfermidade. São nesses momentos que a nossa fé é verdadeiramente provada. Jesus uma vez contou uma parábola, a parábola dos solos. E diz lá que o primeiro solo ele era duro, muito duro. E a semente não penetrou.
E o diabo veio e apanhou aquela semente e as coisas ficaram como estavam. O segundo solo, ele é mais interessante. Existia terra, mas também existia muita rocha. A semente brota, a semente chega a brotar, mas a raiz, ela não consegue buscar umidade embaixo da terra, de forma que ela precisa buscar essa umidade fora da terra, por isso que ela cresce rápido. E aí Jesus diz que, vindo as tribulações, vindo as angústias, a planta murcha. Por quê? Porque ela não tem raiz. Ela não tem raiz. É no dia do sol causticante, é no dia do vento forte, que a minha, que a sua, que a nossa fé é provada. É aí que você vai perceber se você realmente criou, fincou, tem raízes. Para muitos, existe apenas confissão e profissão. Mas aquele que é verdadeiramente justo, esse viverá pela fé. Foi o que Deus disse a Abacuque. E é o que o Senhor diz a mim e a você. No meio das tribulações, das injustiças, das maldades, o justo, ele viverá pela fé. Vamos orar? Senhor Deus, que essas verdades possam alcançar o nosso coração, sustentando-nos, auxiliando-nos no meio das nossas tribulações, dando-nos capacidade de atravessarmos os nossos vales. Faz isso, ó Deus, na minha vida, na vida daqueles que me ouvem, para a tua honra, para a tua glória, para testemunho nosso em prol do teu reino. Em nome de Jesus. Amém.